Começando mais um Hack Club Podcast, o podcast para você que é empresário e deseja construir a sua empresa sem destruir a sua família. Eu sou o Rogério Beraldo e no papo de hoje recebo ele, que está muito bem trajado, não tenho nem roupa para acompanhar esse podcast, Guilherme Teixeira. E aí, irmão, como você tá? Cara, eu tô bem. Obrigado aqui pelo convite, você, o Gui, o pessoal aqui, um espaço maravilhoso e recebendo a gente com tanto carinho e amor. Então, cara, só tenho a agradecer. O Gui, que é sócio da Teixeira Advogados, certo? Certíssimo. Que, além de ser sócio, é um cristão, marido, né? Exato. Casado há um ano já. A gente vai falar muito hoje sobre casamento, sobre igreja, sobre negócios, sobre novas leis, principalmente, que podem impactar pequenas e médias empresas, que eu tenho certeza que a turma aí ouviu por cima, mas hoje a gente vai conseguir aprofundar com o olhar de quem fala sobre isso, imagino que poucas vezes aí no dia, né, Gui? Bastante. A gente ajuda bastante gente. E hoje, podcast patrocinado, tá? Hoje a gente tá chique, tá muito elegante, assim como o Gui. Teixeira Advogados aqui, trazendo, né, pra gente Moleskine, trazendo pra gente caneta, e essa caneca que vai nos acompanhar na conversa de hoje, patrocinadas pela Teixeira Advogados. É um presente aí só para vocês poderem lembrar da gente no dia a dia, né? Poder auxiliar um pouquinho nas tarefas aqui. Mas, cara, com tamanha gratidão que a gente oferece até esse brinde para vocês aqui. Incrível, irmão. Obrigado pelo presente. Preparado para o nosso papo? Preparadíssimo. Vamos lá. Aqui, sabe que esse podcast é gravado, a gente ainda não tá ao vivo, né, Brunão? A gente vai fazer um ao vivo, mas a gente segue ele sem corte nenhum, tá? Ele vai de ponta a ponta, sem trava, então o papo é nesse nível, tá? Maravilha, é um pouco mais descontraído, um pouco mais direto, mas... É nesse nível, irmão. Para começar, eu quero saber um pouco mais da sua carreira, quero saber um pouco mais do Gui antes de ser hoje esse marido, esse profissional, um advogado. Cara, lá atrás... Quais foram as suas influências? De onde você veio? Se você é aqui de São Paulo mesmo? Se o direito foi sempre a sua paixão? Conta um pouco antes de chegar aí na faculdade. Sim. Cara, na verdade, minha família é rodeada de advogados. É como se fosse aquela família brasileira em que todo mundo é médico. Na minha, todo mundo é advogado, ou pelo menos vinculado ao direito. Então, eu já nasci dentro desse ambiente que todo mundo comentava casos, comentava legislação, era muito bem politizado. Que demais. Então, para mim, foi um caminho meio que natural seguir para esse lugar. Então, o Guilherme acabou tendo aquelas conversas difíceis com a família, falando assim, o que será que eu faço agora? E todo mundo já sabia na ponta da língua. Vai ser advogado, vai trabalhar com o direito. E eu segui por esse caminho. Fiz faculdade no Mackenzie, então um beijo pros mackenzistas aí de plantão, que eu sei que sempre tem pelo menos algum... Eu sou mackenzista, de pós-graduação, sou mackenzista. Eu tava na ENVI, fiz graduação na ENVI, mas de pós-graduação. Exatamente, é a melhor universidade desse país, eu tenho isso na ponta da minha língua, porque estrutura, até questão de religião lá dentro, cara, eu amo Mackenzie. E, cara, fiz Mackenzie, eu fiz o curso de Direito no Mackenzie, saí, ali dentro eu já tinha ingressado em alguns escritórios de advocacia, mas o que mais me marcou foi trabalhar no Demarest. Demarest, que é um dos maiores escritórios de advocacia do país. Legal. E quiçá da América Latina, né? Na época, o Demarest estava ali entre os 3 maiores do Brasil, e foi um lugar em que eu já tinha particularidades técnicas por conta da família, mas ali dentro eu passei por um processo de seleção e fui colocado como trainee. E trainee, só para explicar para aqueles que não conhecem, é um cargo de liderança. Então você acaba passando por áreas específicas dentro do escritório, áreas diversas e diferentes, com que você pode agregar conhecimento, conhecer as pessoas e ser colocado numa posição de liderança para atingir um cargo de sócio dentro do Demarest. E quando acabou o meu curso, o curso natural como trainee, acabei sendo efetivado, trabalhei como advogado, tanto nas áreas de societário e regulatório. Então, tinha passado já por áreas específicas como tributário. Isso você tinha quantos anos? Por volta de 20 alguma coisinha, bem no começo da trajetória. De 20 alguma coisinha anos, estava num dos maiores escritórios de advocacia do país, já num cargo de trainee,
migrando de área, entendendo possíveis cargos de liderança para virar sócio. Assim, só para a turma entender um pouco mais da carreira e do peso do Gui, da formação, assim, e o quanto ele pode contribuir para quem está nos ouvindo hoje, né? Alguém que, cara, bebe do direito de berço, né? Exato. Uma particularidade muito legal de toda a minha trajetória dentro do Demarest eu passei por áreas específicas como societário, regulatório, imobiliário, vinculado às operações de M&A e também a parte de tributário de indiretos. Então, dentro de uma visão empresarial, eu consegui ser treinado para ver de forma holística as operações da empresa. Tanto a parte tributária, quanto a parte imobiliária, quanto a parte societária e toda a aquisição de requisitos legais para ela funcionar e girar. Então foi aí que eu comecei a ter a minha aproximação com o mundo empresarial. Então, não só na parte técnica, que é o que a gente gosta como advogado, que é saber a legislação, mas a gente entrou no mundo das empresas falando assim, eu quero entender como os empresários pensam, eu quero entender como que eu, advogado, posso agregar ali dentro da empresa numa visão como se eu fosse o próprio dono. Okay. Então, a gente consegue ser treinado para essa visão. O Demarest foi uma escola para mim. Tanto que, dali em diante, o que eu fiz? Eu comecei a fazer cursos tanto de M&A, então, de compras e vendas de empresas, para auxiliar todo mundo na operação que a gente tem constantemente aí como empresário, né? Mas também sair dali fazendo uma pós-graduação na FGV em administração empresarial. Então, não necessariamente a gente vê só na parte técnica, mas na parte prática. E trouxe isso já pensando em voltar para o escritório familiar, em que tinha ali o meu pai, Dr. Paulo Rogério Teixeira, como sócio principal, e ingressar ali como sócio para poder agregar e expandir os negócios do que era até então o escritório familiar. E a gente vê hoje um crescimento do que a gente vem desfrutando e construindo ao longo desse tempo em que eu estou lá como sócio. Cara, isso é muito legal. O escritório já existia quando você estava. Você podia muito bem ter feito um caminho de direto para o escritório da família, né? Exatamente. E aí o destino quis que você ingressasse talvez num dos maiores escritórios do país, onde você ali bebeu muito dessa fonte. E para quem não sabe o que é M&A, se alguém da audiência, né, não conhece essa sigla, é de fato compra e venda de aquisições de empresa. E, cara, esse ponto vira muito o jogo das corporações, né? Quando o assunto M&A entra em pauta é porque, de verdade, a empresa ela já está indo para um outro patamar como empresa, né? Então, você poder participar de um processo como esse exige uma senioridade muito alta, né? Sim. Exige um esforço e conhecimento muito grande para poder avaliar todo esse processo nesse meio do caminho, que é um processo muitas vezes duro, de anos, né? Exato. Muitas vezes é um processo de anos, duradouro, né, para a empresa. Exato. E assim, eu costumo falar para os meus clientes que mesmo que você não queira vender a sua empresa ou comprar uma outra empresa, é sempre necessário ter um profissional do direito por perto que tenha esse olhar para que você possa sempre ter um valuation correto da sua empresa. Sempre olhar de uma forma holística se a sua empresa está rodando de forma coerente e certa. Por quê? A partir do momento que talvez a sua ideia mude e você passe a querer comprar ou vender uma empresa, a gente não tem tanto tempo assim para modificar o que está errado. Sim. Então é necessário que já tenha tido um processo em que você se regularize diante das situações de risco, para na hora que aparecer uma proposta, você simplesmente já estar com tudo redondinho, ou só fazer os últimos ajustes. Muito legal, irmão. O Gui, assim, então em nenhum momento a influência foi tão grande, né, para você ser um advogado que em nenhum momento você chegou a flertar com alguma outra coisa nesse meio do caminho? Olha, eu gosto muito da parte cultural, de artes, de mídia, mas de fato eu acho que existe uma coisa que está no sangue, que é o próprio direito. Eu falo isso porque o Dr. Paulo Rogério Teixeira, meu pai, sócio majoritário do escritório, ele não é simplesmente uma referência como uma figura paterna, mas também como um profissional técnico da área do direito. Só para você entender essa dinâmica. Ele era até então professor, já foi professor da PUC e professor da Damásio. E dentro da Damásio ele foi o professor que dava aula de magistratura. Então imagina que grande parte dos juízes que hoje se encontram no judiciário foram pelo menos alunos do meu pai. Então nesse interregno a gente tem diversas ações
em que muitos advogados falariam: ok, não tem saída, não tem como a gente fazer uma virada aqui. Vamos simplesmente esperar até que a decisão saia e pagar o que tem que ser pago. E eu já vi inúmeras vezes do Dr. Paulo reverter a situação a favor do nosso cliente, a gente conseguir sair ileso diante de uma situação que era irreversível. Eu quero entrar um pouco mais nesse ponto aqui. Como que é beber dessa influência? Porque assim, quando a gente vai para um esporte, né? Vamos trazer para o esporte, Copa do Mundo, infelizmente, né? Aconteceu o que aconteceu, mas a gente vai entrar um pouco nesse tema. Quando a gente vê os grandes craques, assim, então, né? A gente acompanha o Romário e o filho do Romário, a gente acompanha o Cristiano e o filho do Cristiano, o Marcelo e o filho do Marcelo. Sempre vê uma cobrança excessiva na próxima geração quando pega alguém que é fora, que é outlier, né? Que é fora da curva. Como você enxerga a figura do seu pai para a sua carreira? Não só aos olhos de alguém que admira, como filho, como profissional, como você trouxe, mas até de quem está no meio, entendendo você como uma próxima geração familiar que é puxada por um líder muito forte. Sim. Olha, é complexo, porque ao mesmo tempo que existe uma relação familiar em que há uma figura paterna ali, e sempre ser alguém que você quer dar orgulho, você coloca essa pessoa como uma referência, profissionalmente, por ele ser tão técnico e tão sábio nas diretrizes do direito, você tem a responsabilidade de, talvez não superar, mas se espelhar para continuar esse legado. Isso é legal. Então, uma palavra que eu gosto muito é legado. O legado que meu pai deixa, na verdade, o que ele construiu como teto, eu uso como referência para ser o meu piso. É dali para cima. E eu preciso construir algo ainda mais importante para deixar para os meus filhos. Para que tudo que eu construa seja um patamar de início para eles. Nossa, irmão, isso é muito bom. Isso é muito bom. Exato. E é uma referência muito grande, porque, como eu falei, ele tem uma ótima relação não só com a carteira de clientes que a gente tem, mas também na própria dinâmica de acadêmicos. Então, muitos acadêmicos conhecem o nome do Dr. Paulo Rogério Teixeira. Cara, eu anoto tudo, tá? Eu falo sempre pra turma que esse é um grande momento de aprendizado que eu tenho na minha semana. Esse é um MBA que... de estar aqui aprendendo com cada pessoa que senta nessa cadeira, pra mim é incrível. E eu faço as anotações e continuar o legado, uma frase que me marcou bastante aqui, né? Assim, esse papo, continuar o legado. É sair de alguém que executa num alto nível sendo o seu piso para a próxima geração. Aí, né? Exatamente. Muito bom. E saindo, né, do escritório que você começou, migrando para o escritório familiar, imagino que também outras responsabilidades, além de execução, vieram com essa mudança. Alguém que vai liderar um próximo movimento no escritório familiar, alguém que vai ser puxado como um próximo líder, você já é sócio do escritório. O que mudou na cabeça de alguém que era até então funcionário para a cabeça de alguém que virou sócio de um escritório de advocacia? Olha, muitas coisas mudaram. Acho que o curso de pós-graduação na FGV já deu uma ideia muito apurada do que seria administrar uma empresa. Mas, diante das conversas que nós tivemos até dentro da Hack Club, eu pude ver inúmeras pessoas, inúmeros empresários falando sobre a construção de uma empresa que é a segunda geração. E existe um choque cultural em aquilo que já foi construído. Exatamente. E você entra com uma mentalidade empreendedora, querendo construir e avançar e expandir aquilo que já foi construído. Então é uma situação não só complexa, mas difícil. Difícil porque existem diversas estruturas culturais internas, processos que você, com uma visão mais holística e nova, consegue e sabe que você pode formatar de um certo modo para expandir os negócios. Então, assim, quando eu ingressei no escritório, isso fazem 2 anos, eu assumi uma posição não só da parte técnica de agregar com a minha área de atuação, que é o societário regulatório, mas também numa visão empresarial, ser e assumir a parte financeira, administrativa e até de processos internos. Então, eu costumo falar que eu acabei trabalhando por 3, 4 pessoas
numa visão em que eu queria construir aquilo que seria novo, algo para gerar valor, algo para construir algo diferente ali dentro. Então, é um caminho que a gente não só tem trabalhado, mas tem visto os frutos disso. Muito bom. E você trouxe daqui, começou, e eu te vejo muito engajado em testar novas coisas, né? A gente falou recentemente de inteligência artificial, sobre o cloud. Você, como agora entrando em todas essas frentes operacionais também, de automação de processos, como que você enxerga? E tem uma dicotomia, né? O direito é embasado em leis que foram construídas há um bom tempo, que agora com inteligência artificial, cada um acha que tem argumentos maiores para falar sobre tudo, e o direito por si só, imagino que cada vez mais também vai beber um pouco mais dessa fonte para... Cara, que ainda era um segmento muito manual, né? Que precisavam ter processos, precisa ainda de diversos processos, de diversas leituras, de diversos outros pontos, mas a inteligência artificial ela chega para ajudar a facilitar a parte disso. Com certeza. Como que vocês estão usando lá dentro do escritório? Olha, eu costumo brincar que, para quem é adepto ao cloud, quando acabam os meus tokens, é o meu pico de ansiedade. Mas isso justamente porque a gente vem trazendo uma expansão dos negócios em que a inteligência artificial ela veio para ficar. E você precisa se adaptar, precisa entender as dinâmicas de usá-la, é necessário, e criar todo um escopo de trabalho com ela para te ajudar. Dito isso, a gente tem feito movimentos para deixar mais célere os processos de elaboração de petição, elaboração de propostas de honorários. Então, muitas coisas que a gente antigamente precisava pensar e demorar 2, 3 horas para fazer, hoje em dia, em questão de 30 minutos, a gente consegue fazer revisão em cima daquilo que é elaborado pela própria IA. E aí vem até um puxão de orelha para colegas advogados e até mesmo empresários, tá? Porque eu já vi isso aqui acontecendo com alguns clientes e eu sempre puxo a orelha deles. Acabam vindo com um parecer jurídico, ou então uma petição já formatada ali, só para a gente validar. E quando isso acontece, chega na minha mesa e eu vejo que tem um padrão ali de inteligência artificial, eu sempre dou uma puxada de orelha e falo assim, calma, não é bem assim. Traga para que a gente possa analisar de uma forma técnica, porque, querendo ou não, a inteligência artificial ela não tem a capacidade de um humano de passar aquele filtro natural do ser humano, de entender as emoções escritas ali, as particularidades e até mesmo os artigos de lei. Então, desde que a gente fiscaliza essa parte, e é o que eu sempre falo até com os meus colaboradores, ganhe tempo com a inteligência artificial, mas não deixa que ela ganhe de você e tome todo o seu tempo. Então, sempre tenha isso em mente. Ela veio para ajudar, mas ela não veio para te substituir neste lugar. Então, tomem cuidado. Cara, esse ponto é incrível, porque a minha irmã ela é advogada também, e ela é advogada especialista em contratos. Eu divido sempre todos os contratos que a gente fecha lá na Octógono, né? E ela é o meu jurídico, basicamente, né? Uhum. Então ela faz toda a revisão de contratos e tudo mais. Grande parte dos pontos que ela traz, eu penso que eu também faço exatamente isso. Eu mando um contrato que muitas vezes olha aqui se o padrão tá tudo certo, a gente tem uma minuta, né, padrão ali. Sim. E toda vez que ela traz, o contrato volta com mais 5 páginas, porque ela é muito detalhista em pontos que eu, como empresário, muitas vezes quero acelerar. Só que ela tem o parecer 100% muito melhor escopado do que eu, assim, muito melhor, já prevendo pontos do futuro, já imaginando, cara, melhor cenário, tá tudo certo, sua opinião vale a pena, mas no pior cenário é isso que pode acontecer. Então eu sinto que, pelo meu raso conhecimento, sempre que vai para ela volta muito mais cheio e a gente acredita que pode travar algum processo, a gente está tentando ali, vender contrato e tudo mais, mas sempre que volta com um detalhe, um cuidado de fato de alguém que parou para ver, entendeu do negócio. Exato. E antecipou qualquer futura frustração que a gente pode ter. E principalmente na área contratual, porque de fato, se você não pensar nos detalhes e todas as possíveis aplicações daquilo que você está colocando no contrato, não é amanhã que vai dar um erro, não é depois de amanhã. É daqui a alguns anos, quando você já nem lembrar das cláusulas contratuais, alguém vai usar estas cláusulas contra você. Então, se não for pensado e estruturado
para os casos específicos e determinadas atividades da empresa, pode deixar que vai acontecer, é uma questão de tempo. Exatamente. Então a gente fala muito sobre isso. Muitas vezes o empresário ele quer acelerar. Eu concordo muito em acelerar, até o Gui trouxe, né? Você tem que acelerar no que dá para ser acelerado. Cara, revisar um processo, melhorar ali uma entrega que você tem, mas o que é para ser, o que você precisa parar, que exige o seu tempo, que é olhar um contrato com muito mais carinho, com certeza vai antecipar muita dor de cabeça, vai facilitar muita dor de cabeça que você poderia ter no futuro. Né? Exatamente. Esse é um recado importante. E aí, Gui, chegando o escritório da sua família, implementando novos processos, entendendo como a estrutura funciona, 2 anos já aí no dia a dia. O que muda do Gui que queria ser um advogado para o Gui hoje que é o sócio de uma empresa? Qual que é o olhar já para frente? O que vocês imaginam como serviço, né? Como um escritório de advocacia cada vez mais forte com a sua presença? Olha, cada vez mais a gente vem se deparando com a alegria de ter novos clientes na nossa carteira, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Uma responsabilidade porque eu costumo ter uma relação muito próxima com os nossos clientes, não só um vínculo de fato de prestação de serviço, mas também de amizade, de conhecer o negócio deles numa profundidade pela qual a gente até fala assim, né, o advogado ele não pode se doer diante das situações, mas eu falo assim, o meu cliente, ele é tão próximo e o meu cliente, ele é tão uma parte importante ali do meu dia a dia que eu vou fazer tudo muito bem pensado, não só para trazer a vantagem para ele, mas considerando que ele possa se sair na melhor situação possível por conta de ser uma pessoa que eu gosto. Então você traz um olhar muito mais holístico para todas as situações. Eu vejo porque a gente acabou implementando algumas áreas no escritório. E até para mencionar de forma geral, a gente atua hoje em alguns segmentos. A gente tem área trabalhista, que é o nosso carro-chefe ali por conta da atuação do Dr. Paulo, que é o nome fundamental no direito trabalhista no Brasil. A atuação na parte civil, então toda a parte contratual, tudo aquilo que você sabe de relações entre as empresas. Nós também trouxemos com a minha vinda o societário e o regulatório. Então cuido do dia a dia das empresas, ao mesmo tempo que as atividades das empresas eu consigo ter uma visão para trazer não só as regulamentações que elas precisam, mas também as licenças, certificados e registros. Então algo que eu venho fazendo com a nossa carteira de clientes é o seguinte, a gente pega, faz um scan geral da empresa, então a gente faz uma auditoria, a gente costuma chamar isso ali no M&A de due diligence. Então a gente acaba fazendo um filtro geral de tudo que tem de atividade, de licenças, registros, alvarás aplicáveis àquela atividade, ao imóvel e também fazendo um escopo geral de todas as pessoas físicas envolvidas como sócios e pega e oferece um relatório de due diligence que a gente mapeia todos os riscos, coloca as possíveis aplicações legais do que pode ser melhorado e oferece um escopo de projeto para diminuir os riscos ou então sanar os riscos, né? Acabar com todos eles. Como eu falei, aquela visão holística do mundo do M&A de deixar a empresa redondinha para qualquer oportunidade que venha a ser feita ali no futuro. Então, existe uma responsabilidade de não só guiar o escritório de forma interna para ser cada vez melhor e atender melhor os clientes, o que a gente vem tendo bastante benefício aqui com a parceria com a Reg Club, mas também nessa parte externa de adquirir e captar mais clientes, mas ao mesmo tempo manter essa relação de proximidade e de amizade com os clientes. E já antecipando, né, possíveis desenhos para esses clientes também, né? Exatamente. Dia a dia super... Imagino que é um dia a dia super complexo. E com isso, Gui, eu quero entrar no tema. Gui, foi só a introdução, tá? Foi só Agora a gente vai falar do que é... Agora a gente vai falar um pouco do tema desse podcast, que é novas leis que podem impactar pequenas e médias empresas. Então, o nosso público são de pequenos e médios empresários. Muitas leis estão em pauta que podem, com certeza, impactar empresas como a sua, empresas como a minha, empresas como a Hack, diversas outras empresas. Quais são esses pontos, né? O que está mais latente que pode impactar os pequenos negócios? O que você enxerga que, num curto prazo, são temas que, se o empresário não se antenar, ele pode ser impactado também no curto prazo já? Sim. Eu consegui trazer aqui para vocês, pelo menos uma visualização de 3 assuntos principais
que não se para de falar neles. Até aquele meme, só se fala disso. Reforma tributária, acho que é o principal que está mudando a vida aí dos empresários no Brasil esse ano e até no próximo ano que já vai começar a ser aplicado. Também temos a NR1, ou seja, os riscos psicossociais que os empresários vão enfrentar a partir de agora. E também um tema que é bem latente, algumas pessoas, alguns setores vão ser bem impactados, que é a pejotização. Então acho que são os 3 principais temas que a gente consegue observar na atualidade. Cara, só porrada. Só porrada, então você que é empresário, agora com certeza você precisa parar para prestar atenção aqui, porque são temas que podem impactar a sua empresa ainda em 2026. Reforma tributária. Eu recentemente, tenho uma querida, a Elo, que ela é presidente do Conselho de Contabilidade de São Paulo, e eu fiz exatamente essa pergunta para ela. Falei, Elo, o que muda com a reforma? E ela falou que muitos empresários estão preocupados qual o percentual do imposto ou como que eles vão pagar, e não é isso. Reforma tributária é sobre antecipação de caixa, sobre fluxo de caixa para a empresa. Exatamente. Né? Se você tinha um fôlego para pagar dia 20, hoje você não vai ter mais. Né? Hoje não, mas no curto prazo você já não passa a ter mais. Olhando com o olhar jurídico da questão aqui, Gui, o que você acredita que impacta o pequeno e médio empresário? Olha, de fato, o que a Elo trouxe é bem válido. Acaba tendo uma dinâmica diferente. Porque, assim, pessoal, convenhamos, imposto a gente sempre vai pagar. A gente está no Brasil. E sendo muito realista em falar isso, porque não só sou advogado, mas também me coloco ali como um empresário, empreendedor de um escritório de advocacia. E estou num clube aqui, num ecossistema de empresários falando para empresários. A gente vai pagar imposto. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Mas o que muda de fato é esse desenho, esse redesenho do mapa operacional financeiro da empresa. As empresas elas vão ter que se adaptar e criar ali uma estratégia não só para recalcular as margens, mas também a dinâmica dos pagamentos. Então, de fato, eu acho que é o que se aplica de maior ênfase nesse momento. E você enxerga que dentro dos seus clientes, né? Imagino que você também já antecipa esse assunto com eles, já vem falando sobre a reforma tributária. Mas nas empresas que você convive, os empresários já estão se preparando para esse lugar? Você acha que é uma pauta que ela está sendo falada há um bom tempo, mas que de fato eles estão começando a aplicar um olhar mais direcionado para cá? Olha, sendo muito sincero, eu vi muitas empresas sim se preocupando, mas eu ouso falar que o número de empresas que ainda não se deram conta de que isso está chegando e logo logo a água bate na bunda é grande também. Exatamente. Então a gente tem feito um trabalho ali de cliente a cliente, dar uma chacoalhada e perguntar quais são as possíveis aplicações dessa reforma tributária. E obviamente a gente sempre fala para todos os clientes, para a sua operação rodar da melhor forma possível, você precisa ter seus profissionais, mas 2 em essencial que são extremamente importantes para tudo que você vai fazer: advogado e contador. Cara, essa dupla, você que é empresário, essa dupla tem que ser o seu combo perfeito para o próximo ano, né? A gente tem aqui no clube também o Thiago da De Ramos. Aliás, um grande abraço, porque eu até elogiei ele na visita que a gente fez. Ele tem um corpo excelente de contabilidade e ele toca em assuntos jurídicos ali de uma forma muito perspicaz. Parabéns, viu, Thiago, novamente. Thiagão, queremos você aqui, ó. Já te falei, depois das suas férias, tá sentado aqui. Mas o Thiagão, cara, uma coisa que foi incrível foi que E eu não vi tantos movimentos de escritório de contabilidade nesse caminho. Acho que alguns já estão falando sobre reforma, mas o Thiago criou lá na De Ramos uma estrutura de reforma tributária apartada da operação que ele tem no dia a dia. Ou seja, ele deu treinamento para essas pessoas, esses profissionais ficaram quase como num núcleo. Ele criou, antecipou uma demanda que ele já sabia que estava vindo, treinou essas pessoas e hoje lá na De Ramos ele tem uma operação dedicada a falar de reforma. Exatamente. Isso, cara, para cada cliente que precisa de um contador, essa dupla, né, um contador e advogado como parceiros, cada vez mais escritórios como o De Ramos, como o do Thiago, e escritórios como o do Gui, como a Teixeira Advogados, que estão super antenados e com clientes já falando de reforma tributária há um bom tempo, são parceiros que você precisa se conectar, porque o seu negócio
vai beber muito da fonte que eles já estão falando há muito tempo, né? Exatamente. Eu acho que até é aplicável a diversos setores, né? Eu até aconselho ali a procurar não só o Thiago, mas também a nossa assessoria jurídica, porque setores como comércio e varejo, que historicamente tem uma margem um pouco menor, eles vão precisar ali refazer toda a estrutura de margem deles, porque existe um risco real de perda de rentabilidade se o preço não for recalculado com precisão com base nessa estrutura nova. Se pegar negócios, né, que jogam em margem de 5, 10%, que muitas vezes é o caso de muito varejista. Assim, exato. Prestação de serviços, indústria, agronegócio até acaba tendo os seus benefícios, mas até profissionais liberais, todo mundo vai ter que se adaptar aqui. Pauta super importante, reforma tributária, então... Saindo daqui, né, com essa pílula que o Gui já trouxe das preocupações, o que o empresário precisa ter para já dominar sobre esse tema, sugiro também não tirar isso da pauta da sua empresa, continuar aprendendo, continuar se conectando com as pessoas que saibam, sigam o Gui nas redes sociais também para ouvir muito o que ele tem para falar sobre esse tema. E Rui, eu acho até interessante falar sobre a linha do tempo da reforma tributária, tá? Por que eu falo isso? Porque muitos empresários, eles têm a visão de que ainda não aconteceu a reforma, ainda não foi aplicado. E outros já estão se preparando já faz um tempo. E por que é importante falar da linha cronológica? Porque, por exemplo, 2026, o ano que a gente está agora, é um ano teste. Você tem ali uma alíquota de 1% na aplicação do CBS e do IBS, que pode ser facilmente restituído, então não tem uma aplicação efetiva. É mais para obrigações acessórias. Vocês, empresários, já precisam emitir as notas fiscais com essas alterações ali dentro. E o que muda de fato é em 2027. E aí vai aquele aviso. Então, PIS, COFINS e o IPI, que são tributos federais, eles vão deixar de existir. E aí entra em vigor o CBS, que passa a valer com a alíquota cheia. Então, assim, uma estimativa de 8,5% a 9%, e a gente vai ter essa aplicação já em 2027. Aí você pode me perguntar, tá, Guilherme, você falou do CBS, mas e o IBS, que é o outro lá que a gente ouve falar? O IBS ele vai ser aplicado gradualmente. Então, imagina que você tem hoje como empresa uma aplicação de ICMS e ISS, que são tributos estaduais e municipais. Exatamente. E você vai ter, dentro de 2029 até 2032, uma redução desses impostos e vai começar a aumentar a aplicação do IBS na mesma proporção. E aí só em 2033 que vai estar tudo funcionando redondinho, tá? Então assim, por mais que você veja, 2033 é o oficial, que tudo vai estar rodando de forma redonda, a partir do ano que vem, se você já não estiver pelo menos preparado... Com certeza vai ser impactado. Exatamente. Com certeza. E outro assunto muito em alta, NR1. NR1 já era muito falado, já há um bom tempo é falado dentro das empresas, né? Com certeza. Sobre isso, sobre essa preocupação, sobre a preocupação com cada vez mais aumentando burnouts em empresas, doenças psicossociais. Só que agora esse assunto, desde o ano passado ou no meio do ano retrasado, voltou mais latente. A NR1 ganhou um peso muito maior. Uhum. O que o empresário, Gui, precisa saber para blindar a sua empresa e também se adequar às normas que a NR1 exige? Tá, maravilha. Então, assim, eu acho interessante a gente falar sobre a NR1, porque entrou no radar da fiscalização a questão de saúde mental. E aí eu faço até um apontamento. A NR1, ela não é nova. Ela já está aí faz um tempinho. O que acontece a gente teve uma pandemia, e após a pandemia a gente viu um número crescente de pessoas ali sofrendo de algumas mazelas psicológicas, principalmente por conta do isolamento, e quando volta a trabalhar, a gente tem um enfrentamento de diversas questões. Então, o número de pessoas com problemas psicológicas derivadas até através do trabalho aumentou e muito. Para você ter noção, eu trouxe até aqui uns números em que, olha esse número, foram 134% o aumento dos crescimentos de afastamento por transtornos mentais em 2 anos. Então, a gente tem aproximadamente, com os dados de 2026, mais ou menos aproximadamente 500 mil trabalhadores afastados por ansiedade, depressão ou estresse em apenas um ano.
Isso é muita coisa, cara. Muito. Então, aí vem a parte que os advogados gostam de falar, né? Valor de causa, porque geralmente é onde a gente coloca o nosso prolabore ali, os honorários, né? Então, só para você ter noção, é mais ou menos uma média de 2,2 bilhões de reais só em valores discutidos em ações sobre risco psicossocial. Desde 2014. Então, assim, imagina esse número. É para mais de 2 bi que a gente está discutindo em questões psicossociais. Tá? Então, assim, dentro de tudo isso, apenas 2% acabam tendo esse reconhecimento do transtorno mental com nexo no trabalho. Uhum. Por isso que é cada vez mais importante que as empresas se adequem a essas medidas, principalmente a NR1, porque acabou entrando em vigor agora, em maio, a aplicação das multas para as empresas que não estarem de acordo com a NR1. E até vem aqui um apontamento recente pra caramba, tá? Faço esse apontamento aqui pros empresários, porque a gente ganhou um fôlego. A gente tem pelo menos mais 90 dias aí de sossego sem aplicação de multa, porque, graças a Deus, ali o ministro do STF, o André Mendonça, vendo que a situação complicava para o empresário, ele deu uma decisão suspendendo a aplicação de multa pelo prazo de 90 dias. Então, a gente ganhou um fôlego para estruturar as empresas dentro desse prazo de uma forma para deixar tudo redondinho. Então, eu acredito, Rô, que as empresas elas precisam se adequar, ter um PGR, e para aqueles que não sabem, o PGR é um programa de gerenciamento de riscos que a sua empresa precisa ter. Então, você precisa, como empresário, filtrar quais são os possíveis riscos ali dos seus trabalhadores, tá? Ter um canal de denúncia, seja por assédio, seja por situações do dia a dia, trazer isso da forma mais adequada, colocar isso como sigiloso, porque muitas vezes o que acontece, e até um caso real, a gente pegou o caso de uma empresa que veio até a gente já com um problema. Quando a gente foi dar uma olhadinha, qual era o problema? Eles aplicaram um canal de denúncia, só que o canal de denúncia não era sigiloso. Nossa. A pessoa recebeu a denúncia do empregado que era um liderado direto dela, viu aquela situação e demitiu ela dentro de alguns meses. Obviamente a situação não ficou assim. A pessoa entrou com um processo trabalhista falando que foi uma perseguição e que ela reportou a atitude e nada foi visto ali com a devida cautela e foi mandada embora por perseguição. Então a gente teve que contornar toda a situação e não só contornar. A gente teve que voltar alguns passos atrás e fazer todo o mapeamento de risco, propor um PGR adequado para a empresa. E é essencial para o empresário, tá? Porque cada vez mais você vai acabar sendo penalizado e muitas vezes por conta das questões psicossociais dos seus empregados. Então é de extrema necessidade que você visualize esse assunto com uma cautela. Com certeza, e assim, Gui, tem até um outro ponto, né? Além de olhar os riscos, olhar o PNL, olhar o que sai da sua folha em relação a isso, também tem muito como que você implementa uma cultura que vai contra isso, né? Que vai contra o desgaste emocional, que vai contra um ambiente tóxico, como que você implementa uma cultura de trabalho firme, de trabalho que vai ser realizado no dia a dia de uma forma coerente, mas uma cultura forte como empresa, né? Que a cultura bem implementada, ela começa a minar um pouco desse tipo de situação, né? Não que não tenha, obviamente, toda empresa pode passar por esse tipo de problema, mas sempre que você começa a implementar uma cultura mais forte, começa a fazer dos seus líderes ali, começando do seu conselho, dos diretores, começando dos gerentes da empresa, para fazer isso cascateado, você tem uma empresa mais forte, que naturalmente começa a identificar mais fácil um possível apontamento de problema, começa a tratar já na ponta, começa a ter um RH mais próximo, começa a ter pessoas que fazem parte de um acolhimento ali no dia a dia, que são pontos que os empresários podem aplicar, que vão facilitar também o acompanhamento mais próximo de qualquer tipo de situação, né? Exato. E é justamente nesses casos que eu vejo a importância até do Hack Club dentro das empresas. Porque eu vejo tanto de palestras ali e de operações que o Gui Viana acaba fazendo dentro das empresas para estruturar não só
um ecossistema de cultura forte, mas também fortalecer aquilo que já existe dentro das empresas. Exatamente. Tá? Então eu vejo essa necessidade e cada vez mais aparente, tá? Porque, de fato, é necessário que você crie uma boa cultura, até para que nós, numa visão empresarial, a gente quer sempre crescer. A gente precisa ter uma visão de crescimento, de expansão, só que a que custo também? Isso fica até um puxão de orelha pra gente, porque a gente precisa também cuidar daqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Com certeza. Eu costumo brincar até numa expectativa bíblica que você é responsável por aqueles que estão dentro da sua casa. Então, você precisa olhar com carinho, às vezes, para essas situações, um pouco com um olhar empresário, mas também com um olhar humano, para entender o que você pode fazer, tanto para extrair o melhor do seu empregado, né? Colocar ali metas em que você sabe que vai ser difícil, mas que ele se sinta motivado a bater essas metas junto com você. Com certeza. Construindo algo até para a própria empresa. Por isso que eu vejo a necessidade do Hack Club até mesmo dentro das empresas, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, então? Com certeza, vamos puxar pra cá? mudar. Acho que o clube, né, ele foi feito justamente para isso. A gente fala muito aqui que é um ambiente onde reúne boas pessoas, pessoas que têm valores próximos acima de tudo, pessoas que não são interesseiras, são muito mais interessantes. A gente fala com recorrência isso daqui. O que o clube, Gui, ele ajuda um escritório de advocacia, né? O que o clube traz de valor para um escritório de advocacia que muitas vezes está olhando não só relacionamento, mas olhando muito mais, né, processos e tudo mais. O que está dentro de um clube muda dentro do seu negócio? Olha, Rô, eu vou falar aqui numa visão para um escritório de advocacia, mas sabendo que se aplica também para outras empresas de diversos setores, tá? Desde que o clube ingressou no meu escritório, a gente tem não só um acompanhamento pessoal, em que eu consigo ali tratar de certas questões pessoais com o Gui, mas também eu consigo fortalecer a cultura que eu estou querendo implementar cada vez mais dentro da minha empresa, mas principalmente numa roda de empresários, os insights valiosíssimos que a gente tem nos nossos encontros. E eu digo até num caso prático, o último encontro que a gente fez foi até na Derramos, um novo abraço para o Ti, ali a gente conseguiu ter um encontro de empresários dentro de um hot seat, em que eu verifiquei, através do que estava sendo falado para outra empresa, as necessidades da minha empresa. Exemplo, porque eu, como escritório de advocacia, tenho um baixo índice de métricas aplicadas ao meu negócio. Eu via isso como uma expectativa de empresários da indústria, prestação de serviços gerais, um pouco mais práticos, né? Mas eu, como advogado, por que eu não mapeio quantos processos chegam por mês e quanto tempo leva para cada um desses processos serem resolvidos? Isso vai acabar agregando o meu valor, porque eu posso passar para um pitch de prospecção de clientes o quê? Olha, 70% dos casos que chegam no meu escritório são resolvidos em 1, 2, 3 meses. E outro, quanto de resultado que eu estou entregando para o meu cliente? E resultado aqui é um escritório de advocacia, somente em alguns processos a gente consegue, de fato, ganhar um dinheiro para o nosso cliente. O resto é defendendo bola na rede. Uhum. É gente que processa os nossos clientes. Então, quanto que eu faço de aproveitamento econômico para o meu cliente? Se chega uma ação de 1 milhão, o quanto dentro dessa ação de 1 milhão eu consigo ou cancelar o ajuizamento dessa ação para que ele não tenha que pagar nada desse 1 milhão, ou dentro da expectativa de se fato existe um problema, quanto do 1 milhão ele vai ter que ser de fato e efetivamente pagar? 200 mil? Então no final do mês eu posso passar para ele o quê? Ó, eu tive um proveito econômico para você de 800 mil reais. 800 mil reais eu fiz com que você não perdesse. Essas métricas... Fica na ponta da língua. Tem que estar na ponta da língua. E cada vez mais eu entendo que diante desse hot seat de ambientes com empresários mais maduros, mais experientes e até mesmo com visão de outras frentes daquilo que às vezes eu não observo, isso vem agregando para a advocacia, para o meu escritório. Incrível. Eu falei sobre isso no meu Instagram essa semana,
que um dos mercados que eu mais me imuno de informação é dentro do fitness e wellness. Assim. É um mercado que eu sou muito fã, que não tem nada a ver com o meu negócio. Não tem nada a ver com o meu negócio, mas é um dos mercados que eu vou procurar me abastecer de conhecimento. Porque é um mercado que sabe muito jogar o jogo de branding, é um mercado que sabe como construir boas marcas, é um mercado que fala muito de inovação de produto. Eu vejo poucos mercados acelerando tanto a inovação de produto quanto o mercado fitness e wellness. É um mercado que cresce 9% todos os anos. É um mercado que está apontando como tendência global, como um dos maiores mercados que a gente vai ter. É um mercado que sabe falar muito sobre distribuição. Então, assim, tem nada a ver com o que eu faço, tem nada a ver com o meu jogo, mas é um mercado que tudo que eu aprendo eu consigo aplicar alguma coisa. Que é parte desse hot seat, né? A gente até falei com a Lei aqui também um pouco sobre isso, que a gente teve no hot seat recente, onde o foco eram indústrias. Mas ali, para o empresário que é antenado, para o empresário que sabe que ele vai aprender no mercado dele, mas ele consegue aprender muitas vezes com outros mercados, com outras pessoas, gera esse tipo de insight. Trazer o que você ouve com o mercado que não tem nada a ver com você, buscando uma aplicação dentro do seu dia a dia, né? E eu acho que isso é bem legal, porque dentro da advocacia, muitos advogados acabam setorizando, né? Eles colocam uma fatia apenas dos setores para a carteira de clientes deles. Exemplo, tem advogado que só atua para transportadoras. No meu escritório a gente tem ali uma parcela grande de transportadoras, mas a gente atua todos os segmentos. Segmentos de saúde, segmentos do wellness, e-commerce, até startups a gente tem atualmente. Legal. Indústrias, muitas indústrias, engenharia civil. Só que, quando você tocou na questão do wellness e do fitness, eu vou até jogar um dado aqui para você, que a gente conseguiu através de um dos nossos clientes, que a gente está fazendo uma estruturação dessas campanhas para ele. Você sabia que durante esses últimos anos, e eu acho que você deve ter percebido isso, quando você vai numa loja ali para comprar suplemento, alguma coisa assim, você tem um número crescente, ano após ano, de diversas fontes de proteína que não são mais necessariamente whey. Você tem hoje em dia snacks salgados com proteína, você tem drinks com proteína, você tem até hoje em dia água proteica. Isso é incrível. E você sabe me dizer o porquê? Cara, eu acho... Vou pensar rápido aqui, tá? Eu acho que é facilitação de consumo. Também. Mas olha a grande sacada. Quando você faz whey, você precisa de uma quantidade grande de leite para poder extrair aquilo que seria a proteína do leite e fazer o whey. Então imagina que você precisa, e aqui eu estou chutando o número, para quem conhece mais pode até puxar minha orelha depois, mas imagina que você precisa de 1.000 litros de whey para tirar 1 quilo de leite para tirar 1 quilo de whey. Vai ter um momento que a conta não fecha, é muito leite para pouco whey. E o que aconteceu foi, o boom do mercado fitness fez com que a projeção de whey no mercado da matéria-prima diminuísse. Então, você vai ter, e você consegue observar isso, do crescente aumento do preço do whey, que antigamente custava ali entre seus 90, 100 reais, e hoje em dia 1 quilo, aliás, nem 1 quilo, né? 900 gramas de whey hoje em dia é 200 e poucos reais. Então, assim, por que esse aumento? Porque a matéria-prima está acabando. Então, eles visando esse futuro, eles já começaram a criar estratégias para ramificar os negócios e trazer snacks salgados de whey com proteína, drinks com proteína, água com proteína. Então, até uma visão para o empresário. Não deixe o problema chegar. Antecipe o problema. Eu vi que o Thiago da Ramos fez isso com a questão da reforma tributária e hoje está se dando muito bem. Então, fica aqui até um remember para os empresários. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, Gui, eu não conseguia mais tomar o whey, né? O whey não descia mais pra mim como produto mesmo. Acho que ele tem um momento de... Se for com água, no começo tomava só com água, descia tranquilo e tal. Aí depois com leite até ia. Aí você começa a tentar mudar. Você põe iogurte, põe uma fruta, já começa a ficar um pouco mais complexo de encaixar rápido na rotina. Aí eu tô tomando a proteína da New Milan, que é aquela com laranja... Cara, que é incrível, assim, é rápido, água de manhã, gelo, parece um suco de laranja, 26 gramas por scoop. Inclusive me mandaram mensagem hoje, New Milen, ó, patrocínio, espero que chegue. Olha, eu espero esse patrocínio aí também, tá? E o Gui é um cara que no fitness ele deve ser muito melhor do que eu.
A gente traz esse mindset para todos os escopos da vida, né? De muita responsabilidade e de visar, de fato, essa disciplina no dia a dia. Então... Eu quero entrar nisso. A gente aqui no clube tem um movimento que é o Saúde para Servir, SPS. E a gente fala muito sobre como ter um corpo saudável, uma rotina saudável te ajuda a servir, né? Servir mais pessoas. Como que você enxerga ter a saúde para você servir tanta gente que você serve hoje? Olha, eu sou suspeito para falar disso porque, como cristão que sou, eu tenho uma visão, até pelos livros que eu consumo, pelas passagens bíblicas que a gente vê, mas também uma forte influência até do Luciano Subirá, que é um pastor que eu admiro e respeito muito, em que ele traz até um testemunho de uma época que ele estava um pouco acima do peso e ele recebeu uma bronca assim, do Espírito Santo falando: por que você cuida tão mal do seu corpo? Porque se você tem a mensagem, mas o cavalo pelo qual você está sentado em cima... Piada, que esse testemunho dele é forte, cara. Acaba morrendo no meio do caminho, de nada adiantou você segurar essa mensagem que foi confiada a você. Então eu levo isso para minha aplicação, não só para o ministério de querer pregar ali o amor de Jesus, a palavra de Deus, o tanto quanto a minha vida permitir, mas também para servir as pessoas ao meu redor, seja na questão do trabalho. Então, eu carrego comigo essa disciplina que não vem de hoje, já vem de muito tempo. Eu precisei mudar o meu mindset, porque nem sempre eu fui assim. Mas eu entendo que isso traz benefícios não só para mim, para minha família, mas também para todos que eu sirvo, porque você acaba sendo uma influência, seja para o bem ou seja para o mal. Então, que seja para o bem. Então eu vejo que através disso eu consigo ter pessoas engajadas no mesmo movimento que eu, de se cuidar, de ter uma validação de saúde boa, mas também para poder cada vez mais trabalhar mais, para não ficar dependendo dos outros, né? Acho que é um grande medo das pessoas em geral, né? Acabar envelhecendo e ter que depender de outras pessoas, ser um peso para outras pessoas. Eu acho que isso não condiz com o que a gente quer para nossa vida, né? Então é de suma importância. E eu vejo no Hack Club, quando a gente fala sobre saúde para servir, a gente até posta ali as fotos, posta os vídeos na academia, lá o SPS. É um movimento que ele não serve só para uma validação própria de eu tô fazendo a minha parte, mas você é um influenciador. Eu não tô falando aqui de rede social, você é um influenciador. A sua vida, ela serve para influenciar pessoas. Com então, certeza. Que seja para o bem, que seja para engajar outras pessoas ao redor, falando assim: tenham saúde para servir. O que você faz hoje de esporte, de atividade? Você tem uma rotina já clara, assim? Olha, eu tenho. Todo dia eu acordo às 4h50 da manhã. 4h50? 4h50 da manhã. Ali eu já faço meu devocional, já tenho um momento com Deus. Aí logo em seguida eu já tomo um café da manhã reforçado. 6 horas eu estou na academia para poder treinar mais ou menos ali até às 7h30. E depois já ir direto pro escritório. Então, eu sempre faço isso, às vezes à noite. Quando sobra um tempinho, a gente sabe que vida de empresário às vezes não dá certo, mas por isso que eu coloco uma responsabilidade de logo pela manhã, né, para não pular isso. Mas quando tem um tempinho, eu faço um cardio. Geralmente eu acompanho a minha esposa, Isabela, um beijo pro meu amor. Acompanho ela na academia, que ali é o momento dela. Geralmente ela acaba indo mais tarde. Aí ajudo ela no treino. Então, assim, é uma disciplina. Você precisa ter os horários certos, a constância em alimentação. Cara, eu sempre acordei muito cedo. Eu sou muito matinal em atividade, né? Eu sou apaixonado por fazer atividade matinal que eu consiga já jogar endorfina pra dentro, sair mais animado. Eu acordava muito cedo antes. Nunca 4h50, mas eu sempre acordava às 5h30, 5h50 no máximo. De um tempo pra cá eu não tenho conseguido acordar tão cedo. Acho que ainda com a paternidade, depois virou pra empresa, as coisas mudaram um pouquinho, os ajustes, mas eu ainda também procuro viver uma rotina muito matinal, né? Acho que, cara, acordar cedo, eu não sou daquela pessoa que acredita que você vai acordar às 5 da manhã, vai entrar na banheira de gelo e vai mudar toda a sua vida, mas eu acredito muito que a rotina matinal de você acordar, ter um devocional, dar uma endorfinada, fazer um café da manhã reforçado,
fazer uma boa leitura e sair para trabalhar, cara, assim, essa é a rotina perfeita. E sabe que eu sou rodeado de pessoas que têm essa mentalidade do acordar muito cedo, né? Tem até um amigo meu, Fernando Guerreiro, que ele... Literalmente eu tomei um susto esses dias, porque a gente se encontrou, acho que era 6:30 da manhã. E ele virou para mim para falar que já tinha tido uma experiência com Deus no momento pela manhã, porque ele já tinha feito sauna e banho de gelo. E a gente tava 6:30 da manhã juntos. Então, que horário que ele fez isso? Caraca. Pra mim, é esse o nível que eu queria chegar, mas ainda não consigo. Tem uma influenciadora que eu acompanho, que é uma das sócias da Gudê, não sei se você conhece, a Manuela City. Ah, sei sim. Aí, cara, eu sou um cara que acordo cedo também. Se eu acordo cedo, abro o Instagram depois de fazer o meu devocional, né? Só pego meu celular depois que eu faço o devocional. Cara, ainda é 6:20, ela já nadou, já correu, já fez 3 provas de maratona, já comeu 2 boldes, já tomou Gudê. Então, assim... Cara, tem uma galera que você acompanhando te puxa pra cima, né? Tem uma galera que você vê, você fala, cara, assim, pô, pelo menos pra mim, eu não entro num comparativo de, nossa, eu tenho que acordar mais cedo que esse cara, não, mas, pô, se o cara tá lá fazendo, eu também consigo, eu consigo acordar meia hora antes pra conseguir fazer mais coisas ainda e conseguir não só fazer mais coisas, mas coisas mais eficientes, com mais calma, talvez, do que nossa vida, que é muito acelerada, né? Eu sou daquela seguinte filosofia, né? Você é a média daqueles que te cercam. Então, se você se cerca de pessoas boas, como até o pessoal brinca, né? Águias, tubarões, você vira uma águia, um tubarão. Então, acho que é a mentalidade que a gente acaba cultivando nesse meio. Exatamente. E Gui, você trouxe sobre a Isabela. Exato. Essa é a hora de você contar um pouco mais sobre isso. Recém-casado, 1 ano de casamento completos já? 1 ano e pouquinho agora, mas 1 ano. 1 ano de casamento quase cravado aí. O que muda, né, nesse meio tempo? E eu quero que você comece de trás para frente, tá? O que mudou nesse meio tempo de você entrar no relacionamento, um casamento que é um casamento na presença de Deus, um casamento cristão, um casamento com princípios e valores bíblicos, de um namoro que, né, ainda você conheceu sua esposa num testemunho incrível, quero que você conte isso daqui também, mas como foi uma relação hoje casada, com base em valores cristãos muito bem estabelecidos, para um relacionamento que começou com um testemunho muito forte e aí tudo calhou para chegar no momento que é isso, momento de 1 ano casado, vão ser 10, vão ser 20, vão ser 30, em nome de Jesus. Exato. A Isabela é o amor da minha vida, né? Mas eu acho que mais que isso, ela é um presente de Deus. Ela é uma filha de Deus que Deus de fato deu para que eu pudesse cuidar e ser um bom mordomo daquilo que ele tem confiado em minhas mãos. Legal. O nosso testemunho a gente já tinha até comentado no off, mas só para dar uma palhinha aqui pro pessoal, vou tomar um tempo, tá? Porque o testemunho às vezes tem muitos detalhes, mas, cara, eu vinha de um relacionamento que eu precisei terminar com uma outra pessoa por conta de fato, a certo momento Deus me pediu para que eu olhasse pro meu chamado. E ele perguntou para mim, você consegue enxergar essa pessoa quando você olha primeiro pro seu chamado? E eu falei que não. E ele falou assim, olha para essa pessoa e tenta ver o seu chamado. E eu não consegui fazer esse paralelo porque eu falava, eu não consigo ver o meu chamado quando eu olho para essa pessoa. E naquele momento ganhou uma convicção no meu coração, através do Espírito Santo, de que, de fato, o mais importante naquele momento era o que Deus estava me dando como chamado. Então, eu terminei aquele relacionamento, eu vivi um período longo e extenso de oração em que eu sempre orava para Deus, até nesta ordem, né? A gente brincou aquele dia lá que era uma ordem que eu falava, Deus, eu sei que o Senhor tem alguém para mim, mas se for para pedir, se eu puder ter essa ousadia e pedir para o Senhor, eu gostaria de alguém que fosse fisicamente assim. E comecei a elencar várias características físicas que eu queria. Em seguida eu falava, Deus, que ela seja emocionalmente assim. Aí começava a situar diversas situações emocionais, características, né? E espiritualmente que seja assim, Deus. Então eu usei essas 3 referências para Deus e falei, eu só vou saber, Deus, que é uma pessoa que vem do Senhor quando ela fizer tal coisa,
Muito bom, cara. em tal situação e que eu tenha convicção que o Senhor fale para mim, é ela. Orei essa mesma oração por diversos dias, diversos meses, até um momento em que era carnaval, a minha família ela tinha ido para a fazenda de alguns amigos nossos, né? Então, eu não conhecia esses amigos da minha família, era uma família que tinha acabado de entrar ali para o nosso círculo de amizades, convidaram a gente, até um beijo para os Palomas, que são pessoas maravilhosas, e eles convidaram a gente. E eu até briguei com toda a minha família, falei assim, gente, pode ir antes, eu tenho coisa da igreja para fazer, eu só vou depois na segunda-feira. Você já era cristão? Já era cristão, então já tinha as responsabilidades ali da igreja. Falei pro pessoal, podem ir, eu vou depois, tá tudo certo. Cara, chegou no domingo, eu me preparando para ir para a igreja, e o Espírito Santo vem e falou que vai agora para essa fazenda. Aí eu, caramba, como assim? Vai agora? Eu falei pra todo mundo que eu só vou na segunda, né? Até criei aquele estresse. Eu falei, caramba, tá bom, o Espírito Santo, você tá mandando, eu vou. E começou a me dar aquela anseio de seguir, de ir logo pra fazenda. Posso te dar Com certeza. Posso fazer uma pergunta? Porque eu tô arrepiado. Começa a falar de Deus, cara, eu sou apaixonado. Onde que vê essa convicção tão grande de ouvir a voz do Espírito Santo? Porque assim, muita gente me pergunta também, né, por conta da igreja, da liderança, enfim, cara, como que eu ouço a voz do Espírito Santo? Como que eu consigo entender que é ele falando comigo? E muitas vezes a gente fala que a gente ora, mas só a gente fala, a gente não ouve, né? A gente não espera ouvir a voz do Espírito Santo. E minha esposa também, a Bru, um beijo, amor, fazer as mesmas honras aqui, amor da minha vida. Ela fala muito isso, que muitas vezes a gente entra em oração pedindo muito, mas a gente não para aquele momento de ouvir a voz do Espírito Santo. Em 3 vezes aqui você falou que o Espírito Santo te direcionou para fazer alguma coisa. Sim. Como que foi esse relacionamento? Olha, eu até costumo falar para as pessoas ali que eu acabo liderando que ouvir a voz do Espírito Santo é um processo de intimidade. Você precisa ter tempo na presença, você precisa buscar não só em leitura bíblica, mas em tempo de oração, meditar na palavra de Deus. E de fato a oração ela não é um monólogo. Exatamente. Precisa existir um tempo para você ouvir a voz de Deus. E quanto mais você passa esse tempo na presença, mais você vai começar a ser sensível à voz do Espírito Santo. Existiram diversas situações em que eu perguntei para Deus algo e Deus não naquele momento falou alguma coisa de uma forma tão convicta para mim. Só que em diversas situações o contrário é verdadeiro. O Espírito Santo falou algo que mexeu no meu espírito e não tem como explicar porque é uma sensação de desespero para fazer aquilo que ele tá te pedindo. Exato. Não é algo natural, não é entendível, sabe? É da carne, assim, né? Você vê que não é da carne. Exato. Imagina que você não queria fazer essa Não, vida. todas as circunstâncias, todas. Eu já tinha falado para minha família, só vou na segunda. Eu estava me arrumando para ir para a igreja. Era totalmente contraintuitivo vir algo na minha cabeça no sentido, vai agora. E olha só, né, como... Eu até brinco que o inimigo, ele trabalha com as coisas, né? Eu sou amante do fisiculturismo, do fitness. Acredita que no dia que o Espírito Santo me pediu pra eu ir direto pra fazenda, ou seja, eu não ia mais pra igreja, eu ia pra fazenda, os meus amigos na igreja mandaram foto do Léo Stronda na igreja. Mano, é o dia que você não... Aquele meme também, né? O dia que você não vai, sei lá, pra escola e acontece tudo na escola. Exatamente. Então eu falei assim, cara, só pode ser Deus mesmo, eu vou pra essa fazenda e seja o que Deus quiser. Muito cara, foi impressionante porque eu cheguei lá, eu não conhecia o pessoal, né, dos donos da fazenda, os amigos da minha família. Dei um oi geral, perguntei onde eram os meus aposentos, eles me indicaram ali uma casinha, e aí eu fui até a casa, só que eu tinha levado Bíblia, eu tinha levado o meu violão, e eu falei, cara, eu tô com o espírito tão avivado aqui, eu vou ficar um tempinho ali só na presença, né, orando, louvando, e cara, foi incrível, porque enquanto eu tocava violão, tocou na porta, e era a Patrícia, que é a dona da fazenda, e também a irmã Dora, que é uma profeta. Cara, e ela chegou ali, bateu na porta, falou assim, tudo bem, você que é o Guilherme? Do nada, cara. Ele falou assim, eu posso orar com você?
Falei, claro. Eu amo os do nada de Deus, assim, pô, sou apaixonado nisso. Cara, e ela começa a orar por mim, e ela me dá e me entrega 3 palavras. E aí que vem as confirmações, né? Estrondosas e sobrenaturais. Por quê? A primeira palavra que ela me entrega é: você tem um chamado tal. E lembra que eu falei pra você que quando Deus me olhou lá atrás, falou assim, ó, você enxerga o seu chamado e essa pessoa junto? Eu falei, não. Então já sabia qual era o meu chamado. O meu chamado foi inúmeras vezes falado por pessoas totalmente desconhecidas. Ao ponto de, por exemplo, dentro do metrô, uma pessoa me olhando, e o cara me olhava e me olhava. Eu falei, eu vou ser assaltado aqui. Então eu já, assim, meio que guardando minhas coisas, meus pertences, passei umas 4 estações no metrô, me segurando, falando, vou ser assaltado. Quando eu saio do metrô, esse jovem vem correndo atrás de mim e fala assim, ó, não sei se você acredita, mas Deus mandou te falar que seu chamado é isso. Eu falei, cara, não é possível. Em diversas situações, Deus confirmou o meu chamado. Essa profeta, quando ela vem orar pra mim, a primeira coisa que ela fala é, seu chamado é tal. Eu falei, ó, tá batendo, deu check aqui. Incrível. Segunda coisa que ela fala é, Deus está me mostrando diversas visões em que você batia o carro e que Ele te livrou do acidente. Ele te tirou desse acidente. E Ele está mandando relembrar que foi Ele que te salvou de todas elas. Aí abre o parênteses gigantesco em que eu tenho uma doença chamada narcolepsia. Narcolepsia, para quem não sabe, é o meu cérebro ele não produz uma enzima de estado de alerta. Então, eu acabo em momentos em que eu estou um pouco mais tranquilo, sendo muito suscetível para dormir. E, infelizmente, isso acontecia muito no carro. Então, eu estava ali dirigindo e acabava que, do nada, eu piscava. E esse piscar, às vezes, eram segundos em que eu estava pisando no acelerador a 100 e poucos por hora e atravessava sinais vermelhos no meio de carro. Então, diversas vezes, de fato, eu acordei como se fosse uma contagem regressiva do Espírito Santo falando assim, ó, 3, 2, 1, meu Deus. e eu virava já o carro, eu acordava virando o carro e saía dos acidentes. Já saí de acidente em que eu ia entrar em caminhão, já saí de acidente em que eu ia poder, de fato, atropelar motoqueiro. Então Deus sempre me livrou desses acidentes. E ela falar isso de uma forma tão específica foi muito surpreendente para mim. E aí o que tá? A terceira coisa que ela me entrega é, Deus está me mostrando a sua esposa. Aí eu falei, então vamos ver o que vai vir, né? Ela começou a descrever exatamente na mesma ordem da minha oração diária. Cara, ela falava assim, a sua esposa, eu tô vendo ela é assim, fisicamente, ela é emocionalmente assim, ela é espiritualmente assim, e eu tô vendo ela fazendo tal coisa na sua frente. Aí eu falei, caramba. não tem como. Naquele momento eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar porque eu falei assim, cara, é um amor tão grande que Deus tem por mim. E ali ficou provado de que ele não só me ouve, ele me ouve nos mínimos detalhes. Então, pra mim foi muito marcante. Até porque... Aqui, tá? Até porque a Isabela, que é a minha esposa, ela sempre esteve na mesma igreja que eu. Ela é até mais antiga na igreja do que eu ali. Ela sempre esteve no mesmo ministério, fazia parte do mesmo ciclo, só que eu nunca tinha visto a Isabela. Cara. E assim, é assustador pensar isso, porque foi basicamente 2 meses depois, um mês depois, que a Isabela apareceu pra mim e eu falei, meu Deus, o que é essa menina? Então deu um spotlight ali na... Foi basicamente as escamas dos meus olhos caíram e eu consegui ver a Isabela. E cara, foi surreal, porque o meu primeiro pensamento é, fisicamente ela é tudo aquilo que eu pedi pra Deus. Uhum. E naquele momento você vê o que seria a carne falando, né? E vai até aqui o meu conselho para os jovens das igrejas. Por mais que você tenha esse sentimento, cuidado com o seu coração, né? Às vezes a gente quer muito ali na paixão, estar perto da pessoa, mas verifica antes os outros requisitos. Como que ela é emocionalmente, como ela é espiritualmente. Sim. Então, cara, se for pela aparência física, na hora eu já teria batido na porta dela. Mas eu falei assim, ó, Deus, eu vi que ela é assim, só que eu não vou nem falar com ela, porque eu quero a confirmação daquilo que o Senhor tem pra mim.
Eu não vou abrir meu coração, eu não vou me fragilizar emocionalmente com alguém se eu não tenho certeza. Então, naquele momento, eu comecei estrategicamente a participar um pouco mais dos ciclos de amizades e nos mesmos eventos. Você já tinha visto, continuou orando para pedir uma Continuei confirmação, orando, mas não tinha nem comentar, era Nada. amizade, uma roda de colega. Exatamente. Né? Até o momento que eu começo a analisar ela emocionalmente, começo a falar um pouco mais com ela, como amigo, né? Como conhecido, né? Não falei nem amizade ali. E até o momento em que no retiro, ela em um certo momento ela pega, fala assim, o que você tá fazendo aí? Eu falei, tô só louvando aqui, né? Ela, aquele menino ali, vai lá e ora por ele. Eu falei, oxe, como assim, né? E eu fui e orei pelo menino, o menino ele teve um encontro ali com o Espírito Santo tocou ele de forma tremenda, e ele que estava num momento meio apático, né, se comparado às pessoas ao redor, depois ali da ministração que a gente fez com ele, o menino ele foi totalmente tocado pelo Espírito Santo. E naquele momento eu fiquei muito feliz, não só pela vida do menino, mas também porque naquele momento o Espírito Santo falou comigo de novo. Falou assim, essa é a porta que eu abri. Porque agora você sabe como ela é espiritualmente. Ela é sensível à minha voz. Ela que te instruiu para vir aqui. Eu falei, cara, uma mulher que ouve a voz do Espírito Santo e que consegue até apontar muitas vezes para aquilo que o homem de fato precisa fazer, é necessário, é essencial. E naquele dia, cara, eu tive essa confirmação, terceiro ponto de características da minha esposa. E aí eu fui mais incisivo, né? Como Deus Deus já tinha falado muito, né? Exato. Então, naquele momento, a gente já foi um pouco mais incisivo. Eu já até marquei um café com ela. E no nosso primeiro café, a gente expôs ali o que fez a gente vir até Jesus, qual que era o nosso momento ali com Deus, quais eram os nossos históricos, tudo aquilo que a gente tem, né, trabalhado com o Espírito Santo. Aí a gente saiu dali com muita convicção, cara. Então, partindo até acelerando um pouco o processo, em que a gente começou a namorar, depois a gente noivou, e cara, foi absurdo. Aqui é o ponto principal talvez do testemunho, que é do nosso casamento. Eu sempre quis casar num lugar específico, que é o Bizuti, no Garden. Eu olhava as fotos naquele período de noivado, né, e falei assim, cara, é aqui que eu quero casar. Só que a gente tinha uma data. Se você que é crente acha que Deus faz as coisas e ele vai facilitar muitas vezes, às vezes ele vai te testar. E aí a aprovação vem porque ele falou para eu casar em 3 meses. Então em 3 meses, para quem aí que é do mundo do casamento sabe que é dificílimo você conseguir data, lugar, conseguir pagar tudo em 3 meses. 3 meses do momento que vocês conhecem, 3 meses desse café. Do noivado para o casamento. Tá. Então, a gente foi e, cara, é impressionante porque eu já tinha citado que eu queria aquele lugar. Deus já vinha trabalhado comigo a necessidade de eu pagar aquele casamento. Então, tudo que eu tinha investido, tudo que eu tinha de dinheiro guardado, Deus falou assim, você já entendeu que o dinheiro não te serve. Que você não serve o dinheiro. Agora, você vai trabalhar para a construção do meu primeiro ministério, que é a família. E você vai construir isso com base naquilo que você tem. E eu vou ofertar todo o resto. Eu falei, tá bom então, Deus. Então, a partir daquele momento, a gente saiu do noivado, foi até uma licença aqui pra tomar água. Cara, muito bom. O testemunho do Gui é incrível, cara. E a gente foi ter uma reunião com o Bizuti. E, cara, foi incrível. Por quê? A hora que eu falei a data do casamento, que é 15 de junho, a pessoa, ela pega e fala assim, 15 de junho de 2027? Eu falei, não. Deste ano de 2025. Aí ela falou assim, olha, eu acho meio impossível, as nossas casas são muito disputadas, eu posso ver o que tem nesse dia. Eu falei, qualquer casa que você tiver, vamos ver. Ela abre o computador, pesquisa a data, para um tempinho ali pesquisando, ela fala assim, eu achei um lugar com essa data. Vê se você concorda com esse lugar. A hora que ela vira é exatamente o Bizuti Garden, que era exatamente o que eu queria. Pra quem não conhece, é realmente impossível de ter agenda, com certeza, no próximo ano. Exatamente, é muito disputado. E aí, a hora que eu vejo aquilo, eu falo, é de Deus. Não pode ser outra situação, é de Deus.
E aí ela passa um valor. Esse valor era estrondosamente mais alto do que eu tinha. E eu falo pra minha esposa, né, pra minha noiva na época, eu falo assim, ó, Deus mandou eu pagar, mas eu não tenho isso aqui. Então vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa. Aí eu comecei a tirar. Será que tem necessidade de ar-condicionado? Não sei, tira. Tudo de bombeiros? Tudo 3, 5 mil, né? 3, 5 cada seja 3, 5 mil. Sofá extra, não precisa, então tira. Então eu fui tirando tudo. Fui depenando tudo que tinha no contrato. E mesmo assim não bati um valor bom. Aí a gente chama o diretor do Bizute, chama o comercial. E aí o cara senta na mesa e fala assim, que dia que você vai casar? Eu, 15/6. Aí ele, é o mesmo dia que eu casei. Caramba, eu falei assim, ó, não é coincidência isso aqui não, isso aqui é de Deus. Quem abençoa os filhos de Deus também é abençoado. Aí o cara já faz aquela cara, né, de tipo, meu Deus, agora vou precisar dar uma ajuda aqui. Cara, impressionantemente ele olha pra mulher, ele começa a fazer uns esboços de valores e ele me passa um valor e a hora que ele me mostra o valor era exatamente o que eu tinha na minha conta. Meu Deus. Aquilo que Deus falou que eu ia usar pra pagar meu casamento foi aquilo que eu, de fato, me cobraram para o casamento. E tudo que foi de extra no casamento, que a gente sabe que não é barato, Deus foi acrescentando através da vida de pessoas, através de milagres, de fato de dinheiro aparecendo, até o momento em que a gente tem até a história da primeira parcela que desapareceu, né? A primeira parcela a gente pagou e logo em seguida a gente teve o quê? A confirmação de que foi pago, deu tudo certo, só que o valor nunca saiu da minha conta. E naquele momento eu falei assim, Deus, eu vou até confirmar, né? Porque é da minha responsabilidade ver se isso aqui tá sendo pago de forma devida. Ah, pessoal, tá tudo certo com esse pagamento aqui? Tá tudo certo. Tem certeza? Tem certeza. E aí quando foi verificar, nunca saiu da minha conta. E eles receberam esse dinheiro de algum lugar. Então assim, Deus operando os seus milagres e a gente só vai obedecendo. Então, cara, desde então o casamento ele tem sido um motivo de bênção, de alegria. A Isabela é uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira, cara, incrivelmente a mulher da minha vida. E é uma responsabilidade, né? Que nós, como homens, entendemos essa responsabilidade quando a gente casa, que é cuidar daquilo que Deus tem pra gente. É a esposa, é a filha de Deus que Deus encaminhou pra nossa vida. Cara, muito legal, Gui. E você falando, cara, de todos os cuidado de Deus, né, nos mínimos detalhes, assim, me veio uma passagem em Marcos 8. Marcos 8, a multiplicação de pães, quando aquele povo está ouvindo Jesus, e Jesus, né, naquele momento, entende que se aquele povo ele saísse dali naquele momento, muitos iam morrer de fome no caminho. E ali ele pega, na história, todo mundo, grande parte das pessoas já sabem que ele multiplica ali os pães e os peixes, só que o que mais me chama a atenção nessa história, que no final não fala só que todos comeram. Não é o Gui comeu, o Rogério comeu e tá tudo certo. Ele fala que todos comeram até se fartar. E muitas vezes essa é a relação dele com a gente. Não é que a gente vai ter uma mulher, uma esposa só para casar. Não é que a gente vai ter um casamento só para ter. A gente vai ter um casamento até se fartar. A gente vai ter um casamento que vai ser cuidadoso no mínimo detalhe. A gente vai ter uma esposa que vai ser uma esposa edificadora. A gente vai ter as contas com o trabalho próspero que vão estar entrando. Exato. Então eu vejo o cuidado de Deus nisso, assim. É até enquanto houverem vasilhas, haverá azeite, né, no fim das contas. Então o cuidado de Deus ele é sempre nos mínimos detalhes. E quando você traz esse testemunho, até falei que um dia eu queria que você contasse essa história lá pros jovens da igreja, que eu vejo que é uma série de um agir de Deus muito cuidadoso, né? É um agir de Deus desde o Espírito Santo falando com você em saber exatamente a direção e a pessoa certa que teria para cumprir o seu propósito, o seu ministério. Exato. Até como ele fez isso se concretizar. E hoje você tem um casamento abençoado por conta de toda essa relação com o Espírito Santo. Total. E eu vejo que assim, o que eu sempre pedi para Deus é: eu não preciso ter o casamento mais lindo de todos, eu não preciso ter tudo que eu sempre sonhei, eu preciso ter apenas a tua presença no meu casamento. Amém. E foi incrível porque, eu não sei nem se eu tinha comentado no off com você, mas o meu casamento, inicialmente a gente queria que fosse às 2h da tarde, para que houvesse a cerimônia e a gente tivesse no momento da cerimônia, na verdade, desculpa, o nosso casamento ia ser às 4 da tarde, para que a gente pudesse ter a cerimônia durante o período do pôr do sol. Por quê?
Porque desde que eu me converti e eu tive experiências com Deus, eu sempre tenho visões em que eu tô com Jesus num pôr do sol em uma área aberta. E eu achei que ia ser significativo para mim ter esse momento com Deus no meu próprio casamento. E por situações ali familiares e até mesmo as questões da dinâmica do dia, né? A gente escolheu antecipar com muita dor no coração para as 2 horas da tarde. Então eu falei assim, então talvez a gente não pegue o pôr do sol nesse momento. Maravilha. Meu querido, Deus queria que fosse às 4 horas da tarde. Porque Ele ia me dar isso de presente. Tanto que começou a chover e ventar monstruosamente no meu casamento. Nossa. Monstruosamente. As pessoas, elas tinham tanto frio que elas não conseguiam ficar ali esperando na parte de fora enquanto a minha noiva se arrumava. E a gente teve a única opção, que era esperar. Não tinha nem como passar o casamento para dentro da estrutura, era só fora, era ambiente externo. Então a gente esperou até o momento em que eu vi a chuva parar, pedi pro pessoal secar, orei para Deus, o Senhor sabe o que você faz, eu só peço para você, abre esse céu. Cara, da chuva, de tudo aquele nublado, o céu preto, quando a gente começa a cerimônia, o céu começa a abrir, e quando a Isabela pisa no traçado ali da cerimônia, existe um pôr do sol tão absurdo, mas tão absurdo, e a presença de Deus, ela toca tanto, não só a gente, mas os convidados, que de fato, o grande testemunho do casamento, e que a gente ouve por pessoas que não são nem crentes, é o que foi aquele pôr do sol. Era inesperado, era improvável que aquilo acontecesse, mas aquilo aconteceu. E todo mundo relata de ter sentido a presença, e muitos não sabem nem explicar o que era, mas sentiram algo extremamente bom, gostoso e bonito, e era a presença do Espírito Santo dando aquele presente pra gente. O Senhor vai derramar graça no Filho amado, né? Não tem jeito, cara. Exato. Que bênção, cara. Gui, cara, recados finais. Chegamos aí aos recados finais. Falamos bastante, né, sobre carreira, empreendedorismo, sobre como o empresário pode antecipar futuras dores aí, temas muito latentes. Exato. Dentro de pequenas e médias empresas. Falamos sobre fé, sobre família. Recados finais, planos. Qual que é o futuro da Teixeira? Qual que é o futuro de você como cristão? Qual que é o futuro do seu casamento? Filhos? Conta aí pra turma, recados finais pra gente fechar, e eu sempre termino com 2 perguntas. Uma que eu falo que é egoísta, que é minha, e a outra é pra turma, pra abençoar a vida de alguém. Maravilha. Eu acho que como recados finais aqui, o que a gente quer pro futuro? Pessoalmente falando, eu tenho a minha família, né, eu e Isabela, acredito que aí nos próximos anos a gente tem ali uma alegria de uma sementinha plantada. Aumentar o Hack Baby, ó. Hack Baby com novos integrantes. Tá vindo forte esse Hack Baby precisando. A turma tá boa. Mas a gente quer sim, cara, a gente quer ter 4 filhos, então já tem que começar cedo, né? Que a gente quer popular esse mundo aqui. É isso aí, irmão. É isso aí. Exato. Mas acho que profissionalmente falando, eu tenho um sonho de fato, que é um sonho que Deus me deu, é um projeto de expansão do escritório em que a gente possa não só captar mais clientes, porque eu acho que isso é uma consequência, né? Mas trazer novas pessoas para dentro do escritório. Poder criar uma cultura ali dentro em que eu possa cuidar dessas vidas. Eu acho que a maior responsabilidade como empresário não é fazer dinheiro, é cuidar das pessoas que são depositadas na tua mão. Incrível. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter esse crescimento exponencial do corpo de colaboradores, dos advogados, estagiários, podendo, então, aderir e deixar a vida dos empresários mais fáceis aí. Então, a gente está aqui sempre disponível. Tanto, né? Exatamente. As dores de cabeça podem contar com a gente para diminuir, tá? Para liquidar essas dores de cabeça. A gente fica inteiramente à disposição com todas as nossas áreas para vocês. Que demais, irmão. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Foi incrível aprender com você, né? Sobre tudo que você trouxe. Comenta aqui depois se vocês gostaram, que é uma parte 2. Acho que tem muita coisa para contar, muita coisa que a gente tinha que perguntar, mas aqui a produção, né, Brunão, já tá me mandando frear. Exato. Mas com certeza
Foi incrível, Gui, conhecer mais a sua vida, a sua trajetória. E para fechar, tem 2 perguntas que, como eu falei, né? A primeira, muito mais pessoal. E você trouxe que você aprendeu lá no começo com livros que você lia, que você aprendeu, né, tendo um laço familiar, já um endereço de vida assim, né, mais apontado já pro direito. O que você me aconselharia? Como que eu posso beber mais da fonte do que você bebeu, no sentido de livros, educação? Você fez a pós da FGV. Qual o conselho para alguém que quer ter um olhar mais do processo de como uma empresa funciona em cima das fontes que você tem de vida, assim, né? Suas faculdades, enfim, tudo o resto. Maravilha. Olha, eu gosto muito de um livro, e agora não vou me recordar o autor, mas no campo empresarial tem 21 regras de lideranças. É um livro que ele traz regras para você colocar em prática na sua empresa, que elas são extremamente importantes, válidas e atuais, por mais que o livro tenha ali seus alguns anos de história, tá? Então, ela é um livro que me fez crescer muito. E eu acho que inclui um pessoal, um livro que é grande, é complexo, mas é um livro que me abriu os olhos para a história do mundo e para como as coisas funcionam como legado. Chama O Livro que Fez o Seu Mundo, de um indiano chamado Vishal Mangalwadi. O livro... Esse livro é incrível, porque ele fala sobre como o mundo foi criado diante da perspectiva bíblica. Legal. Então ele faz um comparativo com várias nações em que não tinham a Bíblia e como que essas nações elas estão hoje depois da implementação de valores bíblicos. Então ele mostra de fato as diferenças significativas de um mundo com e sem Bíblia. Sem dúvida. Que incrível. E é incrível, porque para quem gosta de história, para quem gosta dessa complexidade, até da transformação das coisas, é incrível. Muito legal. E a última pergunta é: você, Gui Teixeira, maior influenciador do Brasil, tem mais de centenas e centenas de milhões de seguidores, e você tem a chance de postar um stories que 100% da sua base vai ser impactada. Qual que é a mensagem que vai estar lá? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que para quem tem esses valores, cara, a maior mensagem que a gente pode passar é a mensagem de Jesus. Você sabe que eu entrevistei o Gui e foi exatamente essa... Então estamos no mesmo caminho, não tem como fugir desse caminho. Não tem como fugir. É esse caminho que é o mais essencial para a vida. Que incrível. Obrigado, irmão. Obrigado, foi incrível passar esse tempo com você. Eu que agradeço. Espero que você tenha curtido o papo. E nos vemos na próxima semana com mais um entrevistado que espera a mesma elegância, tá? Espera a mesma elegância que o Gui aqui, mas nos vemos na próxima semana com mais um Hack Club Podcast, o podcast para você que é empresário e deseja construir a sua empresa sem destruir sua família.